Graças e paz, irmãos. Vou convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento para a gente louvar o Senhor. Enquanto a gente louva o Senhor, você pode sorrir com os olhos para o seu irmão. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Aleluia. E na força do Espírito Santo, pode sentar, querido, por favor, enquanto você abre o texto em João capítulo 6. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, nós iremos andar. Amém? João 6, versículo 66. João capítulo 6, versículo 66. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui presentes. Boa noite, graça e paz. Amém? Aos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook, Deus os abençoe. Deus abençoe suas famílias, seu lar. Aos irmãos que vão assistir esse vídeo, que vai ficar gravado ali no Facebook, né? Que você que for assistir futuramente também receba da bênção do Senhor. Tanto nós que estamos aqui no templo,
quanto os que estão em casa e os que assistirão posteriormente, sejamos abençoados. João 6,66. João 6,66 diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse fato e esse diálogo entre Jesus e Pedro aqui, representando os discípulos, se dá por conta de uma afirmação de Jesus. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e aquele que de mim se alimenta, por mim deve viver, ou seja, como eu deve viver. Os judeus e os seguidores de Jesus, pelo menos boa parte, se escandalizaram com aquela fala, dizendo: como pode ele dizer que é o pão vivo que desceu do céu? Como pode ele dizer que nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue? E eles acharam, então, julgaram aquele discurso de Jesus muito duro, muito difícil de cumprir, né? E diz o texto, então, nos versículos que nós lemos, que muitos daqueles que ouviram o discurso de Jesus, a fala de Jesus, de que ele era o pão vivo que desceu do céu, que deveriam, para ser seus seguidores, comer da sua carne, beber do seu sangue, ou seja, tê-lo completamente dominando o ser da pessoa que o seguia, ser de fato alguém submisso à vontade daquele Senhor. Ouvindo essa palavra, então, alguns se escandalizaram, diz o texto, né? E decidiram abandonar o Senhor. E eu estava pensando hoje sobre as dificuldades que nós temos de caminhar com Deus. É difícil caminhar com Deus, gente. Não vem me tentando enganar, não, que é fácil, que não é não, tá? Não vem tentando me ludibriar, não, me colocar flores de que o caminho com Deus é fácil, que eu não vou cair mais nessa, né? Aliás, eu tenho uma prática muito recorrente, quando a pessoa diz assim: estou mudando, vou colocar o exemplo de Florianópolis, né? Estou pensando em mudar para Florianópolis. Imediatamente eu já começo a dizer dos pontos difíceis da cidade. Olha, não é fácil a cidade. O custo de vida é alto, aluguel é alto, a vivência aqui não é fácil, trânsito muito difícil, engarrafamento, meu Deus do céu, você esquece programação de horário, de tempo, quando você estiver na época da alta temporada, independente de onde você estiver. Aliás, ontem estava uma beleza, né, a cidade. Todo lugar que a gente ia, nas ruazinhas, estava cheia. Como assim, meu Deus? Acabou a pandemia, não tem mais quarentena? Meu Deus do céu. Enfim, e eu começo então sempre a dizer, levar a pessoa a pensar das dificuldades, né? Para que então, entendendo as dificuldades, e se ela for surpreendida, ela seja surpreendida por coisas boas, por avaliações e por resultados bons que ela tinha imaginado que seriam piores, né? Ou se preparado para algo que fosse pior. Por quê? Porque nada é fácil, querido. Na vida nada é fácil. Arrumei um trabalho novo. É o trabalho dos meus sonhos. Engana-se quem acha que vai chegar lá e vai ser melzinho na chupeta, né? E que vai ser só alegria, só bênção. Não é. Tem desafios em todas as áreas. Encontrei o namorado. Encontrei a namorada, né? Agora vai ser só bênção, só alegria. É assim, né, Fernando e Fran, no casamento? Lógico que não é. Começa a conviver um dia, uma semana, um mês, aí um ano, 5 anos. Enfim, a vida não é fácil. E por que a vida com Deus seria fácil?
Por que que ser confrontado com os ensinamentos da palavra de Deus seria algo muito fácil de ser entendido, assimilado e praticado? Lógico que não é. Porque o conceito, o ensino da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus são contrários à nossa forma humana, carnal, básica de viver. É contrário, a gente nada contra a correnteza, a gente anda na contramão, né? Por isso que uma fala de Jesus como essa se torna difícil de aceitar, porque a gente gosta de ouvir coisas boas, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Tem um amigo lá no Paraná que ele diz assim, né? Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. No final dá tudo certo. A gente gosta de ouvir isso, né? Mas nem sempre a gente ouve isso, né? Nem sempre a gente ouve aquilo que a gente gostaria de ouvir. Porque eu sou pai. E eu sei como que é, nem sempre o que os filhos gostariam de ouvir é o melhor para eles. E olha que eu não sei nada da vida. Olha que eu não sei nada do dia de amanhã. Imagina Deus olhando para nós, né? Então, às vezes, Ele vai dizer não. Às vezes, Ele vai dizer espere. Às vezes, Ele vai dizer você está completamente errado, querido. Você precisa refazer o seu caminho. Você precisa mudar de atitude. Você precisa entender esse princípio aqui. Isso é Deus que nos ama, que nos exorta, que nos orienta na caminhada. Nós precisamos entender que nem sempre é a palavra que o Senhor nos diz através, quer seja da Bíblia, quer seja uma inspiração do Espírito Santo, será aquela que a gente gostaria de ouvir. E a gente precisa estar suscetível a essa palavra, sabendo que como Deus, como o nosso Pai, Ele tem o melhor para cada um de nós. Então a resposta dos discípulos aqui é, no mínimo, o slogan que tem que estar na nossa vida constantemente: Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? A quem nós seguiremos? Qual outro Deus, qual outro mestre nós seguiremos? As palavras de vida eterna estão contigo. Vou ousar, às vezes eu brinco com o Osmar, né? E aí, Osmar, tudo tá na bênção? Ele diz assim: não sou louco de sair dela, né, pastor? Não podemos. Para onde nós iremos? Para que seguir qual Senhor nós iremos? Ficar em casa? Criar lá o meu altar e viver a minha teologia, a minha fé ilhada? Não dá. Sabe, elevar outras conquistas na nossa vida como no lugar de Deus? Não dá. Tudo isso é perecível, tudo isso é corruptível, tudo isso perde a validade. Mas a palavra do Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é de eternidade a eternidade. Passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor, o Deus que nós servimos, não passará. É como diz o texto aqui: para onde nós vamos, Senhor? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Meu convite para você nessa noite, para os irmãos que estão aqui, é que nós clamamos a Deus: Senhor, nos ajuda. Não somente a não afastar-se de Ti, não somente não virar as costas para Ti, mas nos ajuda a chegar mais perto de Ti, mais próximo do Senhor, com mais intimidade, em nome de Jesus. Essa é minha oração, meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Te convido a se colocar em pé, a gente vai orar e depois o ministério vai nos ajudar, tá bom, gente? O ministério vai nos ajudar, nesse tempo de louvor, chegarmos um pouquinho mais perto de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai de graça, Pai de amor, Pai de bondade, eu quero Te louvar pelo privilégio de estar na Sua presença. Por mim eu quero Te louvar, porque eu posso ter esse momento contigo na Sua presença. Mas eu quero Te louvar também pela vida dos meus irmãos e irmãs que nesta hora podem estar na Sua presença. Não há outro lugar que gostaríamos de estar, não há outro Deus que gostaríamos de adorar, não há outro Senhor que gostaríamos de servir. Não há outro momento que gostaríamos, ó Deus, de estar agora realizando, porque não tem outro lugar para ir, não tem outro Senhor para servir, não tem outras palavras para obedecer que não o Senhor, a Sua presença e a Tua palavra. Por isso, nesta hora, Pai, perdoa se nós temos afastado-nos de Ti, e por favor,
que o Senhor nos ajude com o seu Santo Espírito, nos traga mais próximo de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto a gente for adorando, louvando, bendizendo o Teu nome, leva-nos, ó Deus, para essa intimidade com o Senhor, e a unção do Senhor vai fluindo neste lugar, e vai tocando os nossos corações, e vai invadindo os lares, e vai enchendo os corações ali nos lares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que nós saiamos ao final deste culto mais íntimos, mais próximos do Senhor, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Precisamos de Ti. Necessita mais de Ti. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, em nós. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Renova o nosso ser, Pai. Renova a nossa vida, Pai. Que nós possamos, Deus, saber quem somos em Ti, Pai. Que o Senhor traga refrigério em nossa alma, Pai. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é
formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te imagina no trono. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Agora te imagina no trono assim, o Senhor sentado e você tocando nas vestes dele. Ai, que honra, oh Deus. Eu não vejo a hora de te louvar, engrandecer e cantar, olhando nos seus olhos. Como eu te amo, Senhor. Como é formoso o seu rosto. É bem como um dia eu sonhei, enorme. E o Senhor nunca mais vai chorar, porque a nossa unção e tudo que vem de Ti é porque nós Te amamos e Te servimos. Não é por honra, Deus. Nós sabemos que a Tua misericórdia se renova, Deus. Que delícia poder chegar no trono e olhar o Seu rosto. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus, queremos, Senhor, olhar Sua face nesse momento, engrandecer o Seu nome, dizer: o Senhor é formoso, o Senhor é lindo, Pai. Obrigado, Deus, por escolher a nossa vida, porque nós não somos nada, mas nós sabemos que em Ti somos grandes, Pai. Somos mulheres e homens vitoriosos, Pai. Como é lindo o Seu rosto, Jesus. Como eu Te amo, Senhor. Engrandeça o nome do Senhor nesse momento. Fala para Ele quanto você o ama e o quanto você é grato por Ele ter te escolhido. Deus, como as Suas vestes são lindas, Pai. Obrigada, Deus, por nos escolher. Deus, obrigada, Deus, por escolher minha família. Eu Te agradeço, Pai, que o Senhor possa nos renovar, Deus, que o Senhor possa, Deus, nos abençoar neste momento, para que nós nos sentimos abençoados por Ti, Jesus. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Te entregamos, Deus, tudo, Pai, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exalte o nome dele, querido. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre e amém. A ele a quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre amém. A ele a glória, a ele a glória. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos seu nome. Glória, pra sempre amém. Pra sempre amém. Obrigado, Senhor. Receba nosso louvor, a nossa adoração, Deus, a Ti, Deus. Te entregamos, Deus, cada batida, Deus, cada nota, Pai, a Ti, Senhor. Amém. Honra, glória, louvor e exaltação ao Senhor. Pode sentar, querido, por um momento, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 10.
Nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Nós vamos fazer isso com satisfação, com alegria no nosso coração, né? Inspirado pela palavra de Deus, inspirado por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus tem operado de forma prática na nossa vida. Provérbios capítulo 10, verso 22, versículo 22. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Provérbios capítulo 10, verso 22. Provérbios 10, 22. Quando nós, depois que lermos, vamos orar, e o ministério vai nos ajudar na adoração, no louvor, né? E a gente vai dizimar e ofertar, tá bom? Provérbios 10, 22 diz assim a palavra de Deus: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Tem umas traduções que vai dizer, ele não traz ardor, trabalho, ele não traz pesar. A ideia de que a bênção do Senhor não é pesada. A bênção do Senhor não traz um esforço, trabalho. A bênção do Senhor não traz tristeza, não traz desgosto. Nós só ofertamos e dizimamos porque Deus tem nos abençoado. A palavra do Senhor vai nos dizer que todo dom perfeito vem do Senhor, né? Vem de Deus, todo dom perfeito, e todo o nosso sustento desce do céu, do Pai das luzes, do Senhor nosso Deus. Então a gente só oferta, só dizima, porque Deus nos honra, porque Deus nos abençoa, né? Nós vamos, nesses próximos dias, por exemplo, ver a nossa igreja um pouco bagunçada no sentido de um movimento de reforma. Então, assim, essa semana, segunda-feira, nós começamos a segunda etapa da reforma da igreja, né? Não sei se todos lembram, mas o templo já foi reformado. A gente vai precisar fazer uma revisão, alguma coisa no telhado, mas ele já foi reformado. A casa pastoral também, uma parte já foi reformada, a cozinha. Mas existe uma segunda etapa e depois uma terceira etapa, e nós começamos na segunda-feira. Então a gente vai ter um pouco de bagunça aí, né? Se você observar, tem um equipamento ali no canto. Se você rodar a igreja aqui em volta, você vai ver que tem muita coisa já no chão. É um pouco difícil o desafio de fazer, de chegar ao produto final pronto, né? A reforma completa. Mas é bênção, que trabalho bom, né? Que alegria, que satisfação em administrar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, as bênçãos que Ele tem colocado na nossa mão. Porque a gente vê lá no final que aquele labor, que aquele desafio tem um projeto final, tem um objetivo final, né? E Deus tem nos abençoado, Deus tem te abençoado, Deus tem suprido as nossas necessidades como comunidade, como família, né? O Raro e a Adriana estão ali, né? Glória a Deus. Eles estão representando aqui o grupo de irmãos e irmãs que o Senhor nos enviou lá da Venezuela para cá, né? E hoje de manhã nós começamos o nosso grupo de preparação para o batismo. E aí nós gastamos toda a nossa aula para conhecer um pouquinho das histórias, né? E todos eles unanimamente dizendo como essa igreja foi bênção e é bênção na nossa vida e na nossa família. Todas as falas, né? Em resumo, nós nunca vimos um evangelho tão prático como esse, né? Não só de palavra, de que Deus é amor e que a gente ama o próximo, não, mas de prática, de vivência, de ações. Que coisa tremenda! Isso para a glória, para a honra e o louvor do Senhor. Deus tem nos abençoado, individualmente, como família, como comunidade.
Eu não tenho dúvida, querido, que isso é resultado da fidelidade da nossa comunidade. Por exemplo, a nossa igreja nunca deixou de abençoar os nossos parceiros missionários, algumas igrejas missionárias que a gente ajuda financeiramente, mensalmente. Não deixamos. Para você ter uma ideia, a empresa de limpeza aqui, durante os 10 meses que ficamos fechados, ela continuou trabalhando os 10 meses. Sabe qual foi o teor da nossa decisão para que ela continuasse trabalhando? É uma família que a igreja está sustentando através desta atividade, né? Não vai faltar dinheiro. Não vai faltar dinheiro. Deus vai abençoar a igreja, nós vamos abençoar essa família. E assim foi durante toda a pandemia. Eles vinham aqui, não tinha muito o que fazer, porque não usava o templo para nada. E eles estavam vindo aqui constantemente, conforme combinado. Porque Deus tem nos abençoado como comunidade. As igrejas parceiras nossas, que são abençoadas mensalmente, continuaram recebendo as suas ofertas, né? Graças a Deus, porque Deus tem nos abençoado. As famílias, a gente vem rompendo aí já esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, e nenhuma das nossas famílias, né, Daniel e Zenir? Nenhuma das nossas famílias é desguarnecida, nenhuma. Tanto dos nossos, quanto daqueles que Deus colocou diante de nós, que a gente nem sabe quem que é muito bem, né? Mas se Deus colocou diante de nós, Deus tem nos dado graça para abençoar. As vidas. Eu conheço a história de praticamente 100% do povo da igreja, talvez não 100%, né? Mas eu sei que Deus tem sustentado individualmente cada pessoa, cada pai de família, cada mãe de família, cada responsável ali do lar. Isso é Deus, querido. Isso é Deus. Isso não é o governo. Não é os planos, os projetos do governo. Ai de nós se dependesse disso, né? Não é a economia. Ai de nós se a gente dependesse da economia. Não é nem a nossa habilidade, nossos recursos, nossa sabedoria, né? É Deus, com a sua graça infinita, nos abençoando. Então, quero conclamar você a olhar para isso e ver que Deus tem te abençoado, tem abençoado a tua família, nossas famílias, nossa comunidade. E assim, respondendo a esse ato de o que o Senhor tem nos abençoado, ofertemos e dizimemos com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer, né? Nós vamos ler um texto hoje na pregação ali, sobre a família de Isaac, e diz que Isaac, na sua fidelidade, plantava e colhia 100 por 1, porque ele era fiel a Deus. Na fidelidade, Deus abençoe. Então eu quero conclamar a você que talvez ainda não acertou essa área da sua vida, do dizimar e do ofertar, tá? Acerte com o Senhor. Não é com o pastor Rony, não. Não é com a igreja metodista, não. É com Deus. Porque Deus tem nos dado. Porque Deus tem nos honrado. Porque Deus tem nos abençoado. E que a gente só está reconhecendo o que Ele fez e devolvendo um pouquinho daquilo que Ele fez, está fazendo na nossa vida. E a palavra do Senhor, não sou eu quem disse, é o próprio Jesus, diz assim, ó: sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Ninguém confia muita coisa a pessoas que não é fiel em pequenas coisas que são colocadas em suas mãos. Ninguém confia, nenhum ser humano confia. Mas aquele que é fiel nas pequenas coisas que são colocadas na sua mão, os superiores sempre vão confiando responsabilidades maiores, porque é uma pessoa fiel. Isso é na vida secular. Imagina com Deus, né? Então vamos orar, vamos colocar em pé, pedir a misericórdia de Deus para nos instruir nesta área, em nome de Jesus. Traga no seu coração a sua vida, em relação ao seu trabalho, em relação às suas finanças, em relação aos seus proventos, os valores que chegam na sua mão. Traga no seu coração esse sentimento. Pai Santo, nós queremos te agradecer, porque de fato a bênção do Senhor é quem enriquece, é quem sustenta. E a bênção do Senhor não traz labor, não traz pesar, não traz sofrimento. Aliás, é uma satisfação. Por mais demandas que ela traz, ainda assim é uma bênção, uma alegria quando vemos o Senhor nos abençoando. Pai, eu quero colocar aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, cada família representada, tanto aqui no templo quanto nos lares, colocar diante de Ti e pedir que a mão poderosa do Senhor seja sobre nós,
e que o Senhor nos abençoe, supra as nossas necessidades, supra aquilo que nós estamos, ó Deus, necessitando agora, Deus, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho das nossas mãos, prospera, Pai amado, multiplica aquilo que está nas nossas mãos, ó Deus, e que nós tenhamos esse entendimento de reconhecer a Ti através do nosso dízimo, da nossa oferta, com alegria, com satisfação, porque assim nós veremos o Senhor multiplicando tudo aquilo que vem em nossas mãos, em nome de Jesus. Abençoa os valores que serão depositados aqui no gasofilácio, abençoa os valores que serão transferidos, que serão depositados na conta da igreja, capacita a administração, a tesouraria desta igreja, para continuar investindo na missão, investindo nas famílias, investindo na obra do Senhor, porque nós somos somente servos. A Ti honra e glória, o Senhor é nosso Deus e nos direciona. Pai Santo, oramos assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Vem, querido, com alegria, inteireza de coração, dizime, oferte, e a gente louva. Aleluia. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 eu digo aleluia, 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 meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 eu digo aleluia, 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 amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Valeu, gente, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Bênção, né? Bênção nosso tempo de louvor. Instrumento novo. Instrumento novo, músicos experientes. Fique à vontade, tá, gente? Em nome de Jesus. Antes da gente ter o nosso tempo de meditar na palavra de Deus, precisamos orar, né? Precisamos orar. Nosso irmão Sidney Fagundes, meu amigo querido, o capitão ontem teve um infarto, né? O pessoal dos grupos aí está sabendo. O seu Sidney estava sentado aqui neste banco no último domingo, junto com a filha dele, com a Kátia. E ontem o seu Sidney teve um infarto, foi para o hospital, está internado, está na UTI ainda, em observação. Já foi feita cirurgia, né? Intervenção cirúrgica. Está estável, aguardando os próximos passos aí. Então vamos orar pela vida do seu Sidney. Zé Bagi está bem, recuperando. Estamos firmes aí na oração, né? Mesmo assentado, vamos trazendo no coração a vida do seu Sidney e talvez alguém que o Espírito Santo de Deus traga no seu coração agora, em nome de Jesus. Pai de graça, Pai de amor, Pai de bondade, nós entregamos, ó Pai, a vida do seu Sidney diante de Ti, a vida de todos os irmãos e irmãs que agora o Senhor está trazendo no nosso coração.
Nós sabemos, ó Pai, que o médico tem uma capacitação e o médico tem uma qualificação, ó Deus, para responder a algumas necessidades do corpo, da necessidade humana. Mas a palavra final, a resposta certa, o agir perfeito vem do Senhor. Então, nesta hora, nós entregamos o seu Sidney diante de Ti e cada um dos irmãos e irmãs, cada um dos familiares, cada um dos amigos, ó Pai, que estão sendo colocados diante de Ti agora, nós confiamos às mãos do Senhor e Te pedimos, tenha misericórdia, Deus, estenda as suas mãos de poder, toque as vidas, manifeste ali curas, libertações, restaurações, milagres, ó Pai, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus e edificação da fé do Teu povo, da própria pessoa e também nossa, em nome de Jesus. Nós entregamos cada uma dessas pessoas diante de Ti, seus familiares, acalma o coração, que a fé continue sendo o alicerce, o sustento de cada uma destas famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui no templo, né, em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida dos... quem aqui participa do grupo de mulheres? Levanta a mão. Só as mulheres e eu. O grupo do WhatsApp de mulheres, né? Eu estou lá no grupo de mulheres ainda. E eu quero louvar a Deus pelo movimento que o grupo de mulheres aqui fez essa semana. Quem dos homens acompanhou o movimento do grupo de mulheres aí? Levanta a mão. Eu. Ninguém? Fernando não teve curiosidade de ver? Não, também? Daniel não teve? Depois veja. Olha só, os homens estão bem. Muito maravilhoso o movimento que o grupo de mulheres teve essa semana. Então, a Marta se dispôs há um tempo atrás em preparar um devocional diário. Então, toda manhã, bem cedinho mesmo, ela faz toda uma personificação de um devocional e ela posta ali no grupo de mulheres, faz alguns desafios e tal, e movimenta o grupo o dia todo. E o pessoal fica conversando sobre aquele devocional, aquele texto bíblico, muito bacana. Só que essa semana elas fizeram especialmente em homenagem, trazendo assim na tona a questão do Dia das Mães. E fizeram ali alguma escolha de algumas pessoas para testemunharem em vídeo, em áudio, em fotos, cantando. Fantástico! Então, imagino assim que todas as mães se sentiram muito homenageadas todos os dias e se identificaram com uma ou com outra ministração. Tenho certeza disso, que foi uma bênção. Né? As mulheres estão aí, podem dizer que foi uma bênção ou não? Foi bênção? Foi? Foi, né? Vocês se sentiram abençoadas? Ou não? Não? Sim, né? É que está todo mundo de máscara, né? Teve muito choro. Teve muito choro. Muitos testemunhos maravilhosos. Fantásticos mesmo. E ao final, a Maiara, que estava ajudando, a Maiara aqui do louvor, a Maiara, né? Ela pediu para mim, para que eu desse uma palavra. Um vídeo, um áudio, alguma coisa ali para as mulheres, né? E na hora me veio no coração algo de compartilhar sobre esse tema, e eu pensei, vou fazer isso no domingo. Porque daí eu já ministro também para os homens. Porque nem todos os homens verão aí o trabalho das mulheres. Parabéns às mulheres, parabéns a todas as mamães, né? Parabéns a todas as mamães. Tem alguma coisa passando aqui? Olha lá. Ó. Elas se movimentaram, fizeram muito bonito. E foi uma homenagem muito especial, com a ênfase online, uma ênfase virtual muito grande, que é o tempo que a gente está vivendo, né? Depois essas fotos vão correr aí nos WhatsApp, então tem foto de todo mundo ali, ó. Tem foto bonita, tem foto mais bonita, tem foto mais bonita ainda. Não posso falar que tem foto feia, né, gente? Não sou maluco, né, Osmar? Não tô doido. Foto linda. Parabéns aí ao Ministério de Comunicação, à nossa Sociedade de Mulheres, ao trabalho que foi feito. Parabéns mesmo. Tenho certeza que todas as mães se sentiram
abençoadas, muito abençoadas nesse tempo aí. Parabéns às mamães que estão aqui conosco, né? Vivas nesse tempo, outras que já estão vivas lá na presença de Deus. Parabéns pelo Dia das Mamães. E teve muito disso ali no grupo das mulheres. E eu quero compartilhar, então, algo que está no livro de Gênesis, capítulo 25. Porque, venhamos e convenhamos, nem todo mundo teve uma mãe que foi fera, né? Testemunho, exemplo. Eu tive, tá? Mas Deus me colocou isso no coração. Nem todos os atos que as mães tomaram, as decisões que elas tomaram ao longo da vida, foram aqueles que a gente gosta de testemunhar. Aqueles que a gente poderia dizer assim, nossa, faça assim. Alguns deles nós poderíamos dizer assim, isso é o que não se faz com o filho. Não é assim que gerencia uma família. Talvez algumas das mães que estão aqui no nosso meio, assistindo, já poderiam fazer uma autoavaliação e dissesse assim, especialmente no tempo antes de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Cristo, poderia dizer assim, não é assim que deve se agir uma mãe, não é isso que deve se fazer em relação à sua família. E alguns filhos que ainda têm as suas mães vivas, né, como eu, poderia olhar talvez para alguma das suas histórias, o relacionamento com a mamãe, e dizer assim, a minha mãe é uma benção, porque é minha mãe, né? Mas não foi fácil, não. Teve bastante dificuldade em relação à minha mãe, né? A Franciele que se vire com a mãe dela depois, o Isaac ali com a Isabel, a Maiara com a Jucimara, né? E assim, as meninas ali com a dona Janete, né? Brincadeiras à parte, mas de fato é assim. Ninguém acerta o tempo todo, né? Ninguém erra o tempo todo. E especialmente quando a gente não tem esse conhecimento da palavra de Deus, tanto as mães quanto os filhos, tem muitas falhas, muitos erros. E eu oro nessa noite para que Deus fale ao teu coração. E que Deus faça algo diferente na sua vida. Porque nós não podemos colocar com todo o nosso coração, todo o peso maior da avaliação, o que vai nortear todo o nosso caminho, esse olhar para o passado. Isso não é suficiente para formar o nosso presente e determinar o nosso futuro. O que aconteceu no nosso passado, quer seja se você foi a mãe ou é o filho, a filha, não pode ser o determinante do teu presente e do teu futuro. E já que nós vamos pensar sobre isso, porque tem muitas coisas que são falhas, muitas coisas que são erros, tanto da parte dos nossos pais, quanto da nossa parte em relação a eles. Né? Quantos filhos estão dizendo aqui, minha mãe era uma bênção, mas eu era o terrível, né? Eu era a terrível. Né? Fato. Quantos de nós, graças a Deus, que nós estamos na presença de Deus. Então nós vamos olhar para um relacionamento mãe e filhos. Atos capítulo 25, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Atos 25, 19. Vamos ler? Perdão, eu estou olhando aqui que é Gênesis 25. Eu estou olhando Gênesis 25. Esse era só para ver se vocês estavam atentos. O pastor nunca erra. Quando muito, ele se equivoca. Brincadeira, eu errei. Lógico que não. Gênesis 25, mesmo assentado, leiamos aí a palavra de Deus. Verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, a irmã de Labão, o arameu. Verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá
o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamou Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o canhar de Esaú. Por isso lhe chamara Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava mais a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Oremos. Pai, te damos graças por esta palavra. Te louvamos porque a palavra do Senhor, a Bíblia, não relata somente as perfeições, os acertos, não relata a vida, os testemunhos corretos do teu povo. A tua palavra não esconde a realidade humana, não disfarça. Tua palavra não floreia a realidade e a vivência do ser humano. Ela é real. Ela traz a realidade nua e crua, verdadeira e explícita, de forma tão entendível o que é o ser humano, como é o ser humano. Nós te louvamos por esta palavra. E eu te peço nesta hora, Deus, com o teu Santo Espírito, que a tua unção venha sobre nós, sobre esta palavra. Dê-nos o entendimento desta palavra, tanto a mim quanto aos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor fale conosco tão poderosamente que, ao sairmos daqui, saiamos curados, ó Deus, libertos, restaurados, com a vida diferente, com a perspectiva diferente, com um sentimento diferente, Deus, vivendo verdadeiramente novidade de vida, deixando a Deus o passado para trás, deixando, Deus, as lembranças ruins para trás, vencendo os traumas e vivendo, Deus, verdadeiramente uma nova vida contigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim oramos, ó Pai, dando a Ti toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, é lógico que eu não li tudo o que eu quero falar aqui, né? Pouca coisa que nós vamos trazer do texto lido para a aplicação da nossa vida, porque eu quero pensar um pouquinho sobre a história de Rebeca e os seus 2 filhos, seus gêmeos. Aliás, gêmeos está em alta ultimamente, né? Percebeu que outro dia eu estava ministrando, falei sobre o gêmeo, que também, o Dídimo, né? Que andava com Jesus. Gêmeo está em alta, não sei porquê, né? Não sei porquê, mas está. E aqui diz o texto da palavra que a Rebeca, que o Isaque casa com Rebeca, e Isaque tinha 40 anos, e quando nasceu-lhe os filhos, ele tinha 60 anos, 20 anos de casado, né? Quando Rebeca, então, fica grávida, a gravidez dela não foi nada fácil. Diz que os 2 lutavam dentro dela. Como que é isso, será? Tinha briga. Os 2 bebês lutavam dentro do ventre dela. A ponto dela dizer, meu Deus, se é assim, se isso é bênção na minha vida, por que eu estou vivendo? Eu não quero esse negócio, não. Eu imagino que seria 2 crianças brigando no ventre, né? No final, quando a Maiara estava nos últimos meses ali da gravidez, no começo era até bonito de ver, né? Ela dizia assim, ela não está escutando, né? Mas ela dizia assim, não vou lembrar o lado agora, tá? O do lado direito é o Arthur. O do lado esquerdo é o Heitor. Foi passando os meses, ninguém sabe. Aí algumas vezes nós estávamos no consultório com ela, e ela tentava perguntar para o médico, qual que é esse, doutor? Esse é o do lado direito ou esse é do lado esquerdo? Porque eles se embolavam entre eles, não sabia mais onde era o pé, o braço, né? Conforme foi crescendo ali. Eles não brigavam no ventre, mas era um rolo só ali dentro, né? Quando eles nasceram, o Arthur e o Heitor, um era para nascer primeiro, nasceu o outro. E aí, Osmar? Primeiro era um, depois nasceu o outro,
e o outro depois nasceu um. O Osmar me perguntou hoje, quem é quem? Eu disse, esse aqui é um e esse aqui é o outro. Hoje, esse é um e esse é o outro. Vou lá saber, rapaz. Não me bota nesse desafio não, que eu não dou conta. A ideia é que no ventre de Rebeca havia uma disputa, uma batalha, a ponto de que ela disse, meu Deus, se isso aqui é bênção, por que eu estou viva? Eu quero morrer. Né? Quero morrer de tamanha dificuldade que eu estou tendo para gerar esses 2 filhos. Diz a palavra do Senhor que Deus, então, dá uma palavra a ela, dizendo que é porque ali havia 2 pessoas muito importantes que haveriam de ser responsáveis e a partir deles formariam-se 2 grandes povos. Não eram crianças quaisquer, né? Haveria de ser pessoas influentes, referência, como foram, né? E hoje nós somos da descendência de Jacó, descendência de Israel, por causa das 12 tribos que depois vieram de Jacó, enfim. Não vamos entrar nesses méritos, quero ficar só na história de Rebeca com os seus 2 filhos. Diz o texto da palavra, então, que o Isaac já tinha 60 anos, 20 anos depois de casado, nasceu os 2 meninos. Um era bom de caça. Diz que Esaú era bom de caça. Inclusive, quando alguns fatos na vida de Esaú são marcantes, porque ele era alguém perito na caça. E por ser perito na caça, seu pai amava mais a ele. Né? Seu pai amava mais a ele, Isaac amava mais Esaú. E o Jacó era mais pacato, era mais caseiro, ficava mais na tenda. E a mãe amava mais, então, ao Jacó. E é interessante pensar sobre isso, né? Quais dos filhos que a gente tem que amar mais? Se você aqui, a gente já começa a pensar na história do relacionamento de mães, pais, filhos e pais. Talvez você acha no teu coração que você foi o menos preferido. Lá em casa nós temos 3 filhos. Constantemente a gente vê algum deles dizendo assim, a mãe gosta mais do fulano, o pai ama mais o ciclano, né? Não é, né? A gente ama todos igual, só que a gente ama o que está longe até que ele volte, a gente ama mais o que está doente até que ele sare, a gente ama o que está mais perturbadinho lá da cabeça, precisando de conselho até que ele se estabilize, né? São momentos, são situações, mas tem algumas situações do relacionamento familiar, pais e filhos e pais, que a pessoa, por causa de alguma atitude tomada, a pessoa guarda aquilo no coração e aquilo se torna uma máxima, uma marca na vida dela, e ela cresce com aquele sentimento, dizendo e achando que os pais o amava mais o outro em detrimento dele mesmo. E gera no seu coração uma mágoa, uma revolta, uma rebelião contra os seus pais. E às vezes esses pais tiveram alguma culpa, responsabilidade, por demonstrarem algum sentimento diferente de um filho para com o outro. O texto aqui é claro que dizia que o Esaú era o queridinho do Jacó, né? Do Isaac, perdão, e o Jacó, o queridinho da Rebeca. Um porque era o caçador, outro porque era mais caseiro. Isso é algo, infelizmente, muito comum no meio de muitas famílias. E talvez você traga no seu coração esse trauma. E nessa noite, em nome de Jesus, eu espero que ao final do nosso compartilhar aqui, você seja curado disso. Porque às vezes quando a gente vê alguns testemunhos, como eu disse, do grupo de mulheres, testemunhos marcantes, impactantes, a gente parece que olha assim e diz assim, mas meu pai não foi assim, mas a minha mãe não foi assim, mas os meus filhos não me veem desta forma. E ao invés de ser uma bênção, traz no coração lembranças muito ruins. Quantos hoje que estão dizendo assim, não comemoro o Dia das Mães, porque a minha mãe foi um terror na minha vida. E talvez ele diga assim, ele não perceba que ele também foi um terror na vida da mãe. Ou seja, relacionamentos difíceis. Ou alguns jogam a responsabilidade do que são hoje por conta do que os pais fizeram, por conta do que os avós fizeram. É muito comum isso, querido. Muito comum. O texto aqui está claro. Havia uma preferência. O pai preferia um, a mãe preferia o outro.
E essa preferência de Rebeca em relação ao Jacó foi tão grande que ela o ajudou e o incentivou em algumas das suas falcatruas contra o seu próprio irmão. Alguns dos seus enganos contra o seu próprio irmão. Ela ajuda. Se você for olhar, num dado momento aqui, que eu disse, nós vamos correr na história aqui, diz que o Esaú, como sendo o filho mais velho, que nasceu primeiro, tinha o direito à primogenitura. Naquele momento, o direito à primogenitura significava que ele seria o líder da família quando seu pai morresse, e ele receberia a porção dobrada da herança dos seus pais. O seu irmão deveria servi-lo, e todos os outros irmãos que viessem deveriam servi-lo. Ele seria o senhor daquele clã, daquele grupo. E diz a palavra que num dado momento ali, o Esaú chega da caça como um caçador, e ele está com fome, o Jacó está em casa, o Jacó havia preparado um guisado lá, uma lentilha, e ele troca o direito da primogenitura, e o Jacó, na sua sagacidade, o suplantador, o enganador, que era esse o significado do nome de Jacó, ele ludibria o seu irmão, diz assim: se você me der o direito, me vender o direito da primogenitura e jurar aqui, então você vai ganhar um prato de lentilha. E assim acontece, né? Eu sou de uma família de 9 irmãos, de vez em quando a gente tinha uns rolos desses, né? Não era nesse nível, né, de vender todo o direito da herança, até porque a gente não tinha uma herança, né? Quanto muito, talvez a herança da dívida do pai e da mãe ali, né? Mas a herança mesmo não tinha. Mas quantos de nós tivemos dificuldade de relacionamento entre os irmãos? Quantos? Hoje não, eu sou o caçula, então imagino que a minha irmã mais velha, acho que tem uns 60 anos. Mas nós tivemos muito problema, 9 irmãos, 8 irmãos, que praticamente cresceram juntos. E aqui diz que o Esaú aproveita de uma situação, engana o seu irmão, Jacó aproveita a situação e engana o seu irmão Esaú e toma ali o direito da primogenitura. Então havia, apesar de que lá no ventre da mãe da Rebeca, Deus já havia proferido: o menor servirá o maior. Deus já havia profetizado: o que nascer depois vai ser senhor, e o mais velho vai servi-lo. E isso vai acontecendo no longo da história. E Rebeca, no agir ali, no ato de preferir o seu filho Jacó, ela vai preparando. Se você vai seguindo o texto, se você vai seguindo os capítulos seguintes aí, na sequência da história, e você pode ler essa história em casa, que é muito interessante, né? Diz que já o Isaac, no final da vida, Isaac manda que o seu filho Esaú fosse, lá no capítulo 27, Esaú fosse para a caça e trouxesse então um animal, fizesse ali para o seu pai, e trouxesse para o seu pai comer, e então o seu pai o abençoaria com a bênção da primogenitura, o daria o direito de tomar posse daquilo que era dele. A Rebeca ouve o Isaac, o pai, falando para o filho Esaú, e ela vai então e conversa com o Jacó: Jacó, teu pai disse isso, disse para o teu irmão ir lá no campo, matar um animal, preparar e trazer para ele, e então seu pai o abençoaria com a bênção da primogenitura. E Rebeca então diz: olha, vai lá, pega um novilho, vamos matar esse novilho, você vai botar um casaco peludo, vai se apresentar diante do seu pai que já está cego, e aí o seu pai vai te abençoar no lugar do seu irmão. Percebe que coisa louca, né? Que atitude dessa mãe. Então essa mãe acaba ajudando o seu filho a enganar mais uma vez o seu irmão. E assim acontece. O Isaac impõe as mãos sobre o Jacó, vestido com um casaco peludo, como seu irmão era, com o cheiro do seu irmão, e Isaac o abençoa com a bênção da primogenitura. Quando Esaú chega do campo, com a caça, e prepara e leva ao pai diz: já te abençoei. Quem é que estava aqui então? E aí ele grita: mas não sobrou nenhuma bênção para mim. Então, novamente, Isaac profere uma palavra de bênção, entre aspas, ou profetiza sobre o futuro de como seria Esaú. E diz que lá no capítulo 27, versículos 39 e 40,
a bênção sobre o Esaú é esta, né? Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Que bênção, né? Que palavra terrível, mas era a realidade que estava sobre a vida do Esaú. Quando, a partir daquele momento, o ódio se instalou no coração de Esaú em relação ao seu irmão Jacó, a ponto de que Jacó teve que fugir. Mais uma vez, Rebeca, a mãe, orienta o Jacó que fosse ao teu pai e dissesse que não havia mulheres desejáveis aos olhos naquela região, então que o pai o autorizasse a ir a outra região onde morava o seu tio, e lá então encontrasse uma mulher e casasse, voltasse, enfim, está ali no texto, você pode ler. E diz o texto que Isaac abençoa Jacó, e Jacó faz isso. Jacó vai a um determinado lugar, encontra mulheres, casa-se lá com essas mulheres, e tem filhos lá, mas chega um dado momento que o Jacó começa a prosperar, começa a enriquecer-se, e o seu sogro Labão, seu sogro diz assim: olha, você tem que ir embora daqui, porque você está mais rico do que eu, você tem prosperado nesse lugar. E eu acho tão interessante, querido, essa história, porque o Jacó, mesmo tendo feito tudo isso, Deus era com ele aonde quer que ele passava. Deus o honrava aonde quer que ele passava, e Deus supria as suas necessidades, prosperava ele. Se você olhar a história de Labão e Jacó, é interessante, quando está ali os rebanhos sendo divididos, Labão dá uma palavra: as que nascerem malhadas serão tuas, as que nascerem brancas serão minhas. E aí Deus fazia nascer tudo branca, depois nascer tudo malhada, e Deus ia prosperando Jacó, e Deus era com ele. Deus, aonde Jacó colocava as suas mãos para fazer, Deus abençoava. Deus abençoava, mas tinha algo ainda que não estava certo. Tinha a situação com Esaú. Tinha a situação com a Rebeca. Tinha a situação com o seu pai Isaac. Tinha a situação lá atrás mal resolvida. Jacó fugiu por causa do ódio do seu irmão. Lá com o seu pai ficou a sua mãe, ficou o seu pai, ficou Esaú. A história ficou lá. Eu fiquei pensando que a Bíblia não relata muito mais sobre Esaú, né? Vale a pena depois até a gente pesquisar mais aprofundadamente. Mas durante todo esse período em que Jacó está na terra de Labão e prosperando, Esaú está na sua terra. A única referência que diz é que Esaú, quando ouve que o seu pai Isaac não aprovava as mulheres daquela região, ele vai e toma 2 mulheres daquela região e casa com elas. Percebe? Por rebeldia, ele vai e casa com as mulheres que o pai dele dizia assim: essas não são boas mulheres. E ele vai e se casa com elas. Então percebe que a atitude daquela mãe, talvez maldosa, vai gerando, vai reverberando, vai tendo consequências terríveis na vida dos seus filhos e na história dos seus filhos. E eu fiquei pensando, gente, será que na nossa vida também não é assim? Por exemplo, eu vou falar da minha mãe. A minha mãe, e olha que esse vídeo está na internet, né? A minha mãe foi uma pessoa que foi alfabetizada já com idade. Meu pai nunca foi alfabetizado. E assim, quando eu olho para a história dos meus pais, eu vejo eles tentando acertar sempre. Tentando acertar sempre. No seu limite de conhecimento, na sua capacitação, tentando acertar com os seus 9 filhos, né? Hoje tem gente que tem 2, está achando que está difícil, tinha 9, né? Outro dia sentamos com a minha mãe e dizendo: mãe, se eu sou o caçula, tenho tantos anos, a minha irmã é a mais velha, tem tantos anos, tem um período de tantos anos aqui, explica para nós, como é que a senhora teve 9 filhos? Ela ficou brava. Quando já essa conversa de novo, né? Explica para nós, como é que a senhora teve 9 filhos? Como é que sustentou 9 filhos, mãezinha? E aí ela fica brava, a gente agarra ela, beija ela, né? E acalma a braveza dela na hora. Errou? É lógico que errou. Como eu e a minha esposa erramos com os nossos filhos várias vezes.
Talvez aqui a Rebeca, quando errou com o Esaú e o Jacó, foi proposital, foi maldosamente, mas nem sempre os pais vão errar maldosamente. Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes o que se faz aos seus filhos é algo maldoso, mas nem sempre. Na grande maioria das vezes, não. Quem é pai e quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. A gente tenta acertar, a gente tenta aconselhar para que ele vá e vá bem, e ande mais do que nós andamos, alcance mais do que nós alcançamos, mas a gente não sabe, a gente não conhece o futuro, e a gente às vezes erra. E às vezes a gente chega e reconhece o erro pela graça e a misericórdia de Deus e diz assim, me perdoa porque eu errei. O filho e a filha diz assim, amém, paizinho, amém, mãezinho, eu te perdoo. Mas no coração fica aqui, puxa vida, mas poderia ter feito diferente, né? Poderia ter agido diferente. Sabe, querido, a gente precisa entender isso, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Isso se chama... quando eu estava orando, me veio muito no coração isso, que a Bíblia não esconde as nossas debilidades humanas, as nossas falhas humanas. Todos nós gostaríamos de ter a mamãe perfeita, né? O papai perfeito, o filho perfeito. Quem de nós, não, eu falo agora como eu estou pensando que a minha mãe seja perfeita, né? Mas eu gostaria de ter os filhos perfeitos, né? Quem não queria? Mas são humanos, tanto os pais quanto nós e também os filhos. E como são humanos e como humanos falham, erram, às vezes deliberadamente, às vezes propositalmente, às vezes maldosamente, mas às vezes por falta de estrutura, de conhecimento, falta de capacitação para lidar com aquela questão. Às vezes porque foi gerada num ambiente, e quem trabalha na psicologia vai dizer isso muito bem, né? A Isabelle está aqui conosco, e as outras psicólogas de plantão estão ali no Facebook. Às vezes é gerado num ambiente que o avô só tinha aquilo para dar para os pais, que era violência, que era espancamento, não tinha um diálogo, não tinha um trato amoroso. Era só algo impositório, e aquilo veio dos avós para os pais, e os pais só deram o que tinha. Só deram o que tinha. E acharam que estava dando o melhor, né? Às vezes eu preciso hoje em dia de alguns conselhos em algumas áreas, não muito, tá? Porque eu sou misericórdia, né? Mas eu preciso de alguns conselhos em algumas áreas da vida aí, e eu vou recorrer aos meus filhos. Claro, antigamente era assim, ai de você, se eu estiver conversando com alguém aqui na sala e você passar por aqui. Não era assim? Ai de você. Ai de você, se eu estiver conversando com alguém e você pedir alguma coisa. Era assim. Por que é assim? Porque herdaram isso dos pais, dos avós. Era assim, gente. Quem não viveu isso, né? Não viveu a história do passado, essa dureza, esse jeito terrível de viver, de educar, né? Não estou dizendo que hoje a gente deve não disciplinar o filho, jamais, tem que disciplinar, é bíblico, pega a varinha lá, tem uma partezinha correta, certinha para disciplinar, na hora certa, do jeito certo, na intensidade certa, com o propósito certo. A esposa do pastor, de um dos pastores nossos, que disciplinava citando o versículo bíblico, porque a palavra do Senhor diz isso, né? Disciplinar não é mal, não é bênção, é porque ama, mas não espancar, não como era feito. Então a gente olha para o passado e às vezes quer jogar, condenar tudo o que aconteceu. Não, nós temos que procurar compreender. Eu não sei qual a motivação da Rebeca em fazer isso com os seus filhos. Talvez ela achasse que por o Jacó ter mais uma afinidade com ela, seria sobrepujado pelo Esaú, talvez. Talvez ela tivesse tido na sua infância, na sua história familiar, algum exemplo desse e achasse que fosse ser repetido na vida do seu filho Jacó. Não sei. O fato é que ela agiu erradamente. Mesmo que quando ela estava grávida havia essa profecia, mas ela poderia ter agido diferente. A ponto de que ela incitou o ódio entre os irmãos, a ponto de que o Jacó teve que fugir. O texto diz que ele fugiu, né?
Eu não sei quantos que viveram essa experiência familiar, mas ficar de mal da família é um terror. Às vezes eu vejo umas histórias assim, eu estou sem conversar com meu irmão já faz 3 anos. Estou sem conversar com a minha mãe, com meu pai já faz tantos anos. Quero dizer uma coisa para você, querido. Um dia eu tive uma experiência, na beira de um caixão. Uma pessoa, ela balançava o caixão. Eu te amo, eu te amo. Eu deveria ter dito isso antes. Eu deveria ter dito isso antes. Imagina a cena, né? Você ter que ir ali, conter a pessoa com carinho. Sabe que sentimento era aquele? Que remorso. Remorso. Porque depois que vai, não adianta mais. Já era. E o sentimento do remorso é terrível. Dói no coração. E vou dizer uma coisa para você, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Pai é pai, mãe é mãe. Quer tenha sido o melhor ou não. Por isso que quando a gente lembra dos pais, a gente vai lembrar nesse sentimento. Se a gente lembrar nesse sentimento que eu estou dizendo, vai ser uma bênção. Ele não é perfeito, não. Ela não é perfeita, não. Mas eu amo ele, eu amo ela. Teve um monte de falha, assim como eu estou tendo, talvez, com os meus filhos. Estou tentando me corrigir, mas tem também. Mas eu quero gerar esse sentimento de amor e não do ódio. Depois que o irmão morre, que o familiar morre, não adianta chacoalhar o caixão. Já foi, querido. Faça isso antes. Talvez hoje você que está assistindo aí, ou alguém que está aqui no nosso meio, está de mal com algum familiar. Você vai esperar o quê para buscar reconciliação, para buscar o perdão? Vai esperar o quê? Não perdoar, não buscar o perdão é como se você tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Você vai morrendo por dentro. A palavra do Senhor diz que nós não podemos deixar criar em nós raízes de amargura. Raízes de amargura é aquela planta que vai, é exemplificado por uma planta assim, que vai crescendo e as raízes vai tomando posse e fechando todos os ambientes. O texto da palavra diz que maldosamente, deliberadamente, inconscientemente, propositalmente, sei lá por causa de qual motivação, mas o fato é que a Rebeca aqui preferiu o seu filho Jacó e incitou o ódio entre os seus 2 filhos, filhos do seu ventre. Que coisa terrível, né? A ponto de o seu filho Jacó, que teoricamente teria sido o beneficiado de toda a história, fugiu. E lá na sua fuga ele constrói a sua vida, Deus é com ele, Deus com a sua graça e sua misericórdia é com ele. Mas tinha algo, como eu disse, que precisava ser acertado, precisava buscar reconciliação. Ele precisava se reconciliar com o seu irmão. Se você for lendo o texto aqui, você vai ver que o Jacó casa, o Jacó tem filho, Jacó se enriquece, mas Jacó precisava voltar à casa do seu pai e reconciliar com o seu irmão. E lá no capítulo 31, diz que ele decide então voltar e reconciliar com os seus irmãos. E o texto vai passando. Deus vai prosperando ele, o texto vai passando. No capítulo 32, versos 22 em diante, diz que Deus aparece ao Jacó, aquele texto famoso, né, no Val de Jaboque, onde o Jacó luta com Deus, e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus muda a história de Jacó. Né? Depois na tua casa você vai ler lá, tem até um corinho pentecostal, né? Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntava: o que queres que eu te faça? Né? Me dá a minha bênção para depois subir. Lembra disso aí? É esse texto aqui, ó, onde Jacó tem uma experiência com Deus e Deus transforma a vida de Jacó. Mas Jacó precisava voltar e reconciliar com o seu irmão. Jacó precisava resolver aquele problema lá. Jacó passou de ser chamado de o suplantador, o enganador, de
aquele que lutou com Deus, o príncipe de Deus. A vida de Jacó é transformada. Porque Deus é isso, querido. Não importa o nosso passado. Não importa o nosso passado. Hoje eu dizia para os nossos irmãos ali, no nosso grupo de estudo, né, o Raro e a Adriana, dizia assim, ó, não importa se o fulano nasceu no berço evangélico, cresceu a vida toda debaixo do ensinamento bíblico, não importa se ele chegou na igreja ontem, está chegando agora, não importa. O que importa é o que Deus tem preparado para nós, a história que Ele quer escrever na nossa vida. Essa semana, uma pessoa disse assim, olha, mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu passei na chamada lá da universidade, vou cursar tal curso, tal, toda feliz, eu quero agradecer. Falei assim, ó, glória a Deus, a mensagem que eu e a Jucimara enviamos, glória a Deus. Sabe o que é isso? É Deus escrevendo uma nova história na sua vida, porque se você olhar para a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, a história é lastimável, terrível, mas Deus, quando a gente se coloca na presença dEle e deixa Ele trabalhar na nossa vida, Ele escreve uma nova história. Ele escreve uma nova história, mas eu sou filho de pais que me espancavam, os exemplos da minha mãe, do meu pai, dos meus avós eram terríveis, mas eu encontrei Deus, e quando eu encontro Deus, a minha vida é transformada. Percebe isso? O Jacó, por mais ter sido o queridinho da mamãe, ter sido apoiado para enganar o seu pai, enganar o seu irmão, enganar o seu povo, para prevalecer sobre aquilo que Deus tinha dentro da lei, ainda assim, quando ele tem um encontro com o Deus, um momento com Deus, Deus transforma a sua vida e escreve uma nova história na vida dele. Queridos, eu estou aqui falando para vocês, mas o meu testemunho de vida, não vou poder contá-lo agora, mas o meu testemunho pessoal era um testemunho que estava, uma pessoa que caminharia fatalmente para um caminho de desgraça, de sofrimento. Meu pai morreu bebendo. O médico disse para ele assim, senhor, ou o senhor para de beber bebida alcoólica, ou o senhor vai morrer. Um dia ele teve um infarto fulminante, caiu na frente da mãe dele e morreu. A minha família, teoricamente, eu seria o que menos daria certo na vida. O que menos daria certo na vida. Qualquer hora dessa eu conto testemunho para vocês da minha história. Que menos daria certo. Mas por que deu certo? Porque eu sou bom, habilidoso? Capaz, né? Porque eu tive esse momento com Deus, e Deus, com sua graça e misericórdia, se propôs a escrever uma nova história na minha vida. Tem muita gente que está jogando a culpa lá, não, eu sou assim por causa do papai, eu sou assim por causa da mamãe, eu sou assim porque fulano falou isso, eu sou assim hoje porque ciclano fez aquilo, sabe? E vai jogando a culpa nos outros, ao invés de assumir a sua responsabilidade. No capítulo 32, quando o Jacó tem esse encontro com Deus, e Deus decide transformar a vida dele, escrever uma nova história na vida dele, ele percebe que é Deus que está ali, ele diz assim, eu não largo o Senhor. Diz que ele agarra no anjo ali, que era a presença teofânica de Deus, né? Era a manifestação do próprio Deus. Ele se agarra ao anjo e diz assim, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Me abençoa, enquanto o Senhor não mudar a minha história, mudar a minha vida, eu não te largo. E Deus na palavra diz que Deus o abençoa, apaga a sua história, apaga, não é boa essa palavra, Deus reescreve a sua história, faz ele olhar para o passado, de Jacó, o suplantador, o enganador, passa a ser aquele que lutou com Deus e venceu, o príncipe de Deus, Israel. O nome de Jacó é transformado, é mudado. Se nós permitirmos esse momento com Deus, a nossa história será mudada, será transformada, né? E diz o texto então que ele segue agora para encontrar o Esaú, porque ele tinha que não somente por sentimentos, mas por atitude demonstrar que ele era uma nova história. E quando ele vai, um novo homem, né? E quando ele vai se encontrar o Esaú, você acha que ele foi tranquilo? Esaú era caçador, ele era da tenda. Esaú era exímio caçador, cheio de ódio. Mas o Jacó diz, não, eu preciso encontrar ele. Eu preciso encontrar ele. Veja no capítulo 33.
Capítulo 33 do Gênesis ali. Gênesis 33, 1 diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Jacó, homem de tenda, via o Esaú vindo lá na frente com 400 homens. Disse: agora estou frito, né? Agora morro. Vai ser aqui que ele vai se vingar de mim por tudo mal que eu lhe fiz. Ele era muito corajoso, né, o Jacó. O que ele faz? Ele colocou os filhos dele na frente. Então ele passou os filhos, a Lia, a Raquel e as suas 2 servas. Ele mandou as suas esposas e os seus filhos vão na frente, né? Vão na frente. Corajoso só ele. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e os filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. E ele vai então e encara o que precisava ser encarado. Verso 4. Quando Esaú viu ele, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Aleluia. Aí o Esaú diz: quem são esses daí, essas mulheres, esses meninos? Respondeu-lhe Jacó: são os filhos com que Deus agraciou teu servo. E aqui acontece a restauração, a reconciliação dos 2 irmãos. Entende isso, querido? É tempo da gente parar de jogar a culpa no outro, quer ele quem seja, e da gente, nesse encontro com Deus, permitir que Deus escreva uma nova história na nossa vida. Nova história, novo propósito, o que Deus sonhou para nós. Diz o texto aqui, quando o Esaú vê ele chegando, Esaú não tira a espada para o matar. Eu não sei o que aconteceu com Esaú. O texto diz que o Jacó teve um encontro com Deus, né? O texto não diz que o Esaú teve um encontro com Deus. Mas é óbvio que o Esaú foi ministrado por Deus e o perdão foi gerado no coração do Esaú. E quando ele encontra-se com Jacó, que havia tido um encontro com Deus, aquele momento ali é selado pelo perdão, pela reconciliação. É tempo da gente olhar para o nosso passado, quer ele tenha sido muito bom ou não, para as pessoas que fizeram parte dele, quer elas tenham sido excelentes ou não, muito boas ou não, bons exemplos ou não, e dizer assim: Senhor, nesse encontro que eu tenho tido contigo, eu posso olhar para frente e caminhar para o futuro que o Senhor preparou para mim, e deixar o passado para trás, vencê-lo, ser curado desse passado, vencer esses traumas, em nome de Jesus. Às vezes te feriram, às vezes você feriu, às vezes te enganaram, às vezes você enganou. E sabe o que Deus faz com isso? Perdoa, move-se com misericórdia e graça, e nos permite fazer um novo caminho, em nome de Jesus. E dá para olhar para o papai, mesmo com tudo que aconteceu, e dizer assim: eu te amo, mamãe, eu te amo. Olhar para os filhos e dizer: filho, eu te amo. Olhar para os irmãos. A gente gosta de olhar para o outro e dizer assim: mas ele fez isso, fez aquilo. E o que você fez, né? Você não falhou, não? Você não errou, não? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus? Por favor, se coloque em pé, nós vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante de Deus. A gente tem que parar com isso, de arrastar esses traumas e situações do passado na nossa vida. Nós precisamos olhar para elas e vê-las como cicatrizes e não mais como feridas. Percebe isso? Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Tenho no meu ombro, tenho na minha canela, tenho no meu joelho, várias cicatrizes. Imagino que você também tenha. Imagino que você também tenha essas cicatrizes. Se você apertar essas cicatrizes, elas não doem mais. Você pode esfregá-las, elas não doem mais. Mas você lembra exatamente o que aconteceu. Aquele dia, correndo atrás, junto com os amigos, passei numa cerca, minha perna ficou enroscada e rasguei no arame, e tem aí a cicatriz. Claro, certinha, está ali. Mas é uma cicatriz, não dói mais. O problema é quando é ferida, né? Quando é ferida não pode tocar.
Quando a ferida não pode lembrar-se, porque se lembra já dói, você chora. Eu imagino que o Jacó, quando vivia ali com o Labão, mesmo tendo ali já sido agraciado por Deus, e lembrava do que havia acontecido com a sua mãe Rebeca, com o seu irmão Esaú, como ele tinha agido com o seu pai Isaque, eu imagino que ele não ficava em paz. Imagino que aquela ferida estava aberta, estava exposta, e ela precisava ser curada, porque se aquela ferida não fosse curada, o Jacó nunca seria aquele quem Deus queria que ele fosse. Talvez, querido, você olha para o seu passado, para algumas situações, e você também percebe feridas. Ferida nos relacionamentos com os seus pais, com os seus irmãos, feridas que você não gosta nem de mencionar, que dói no seu coração, que sangram ainda. Deus, nessa noite, quer curar essas feridas, em nome de Jesus. Quando Jacó se encontra com Deus, a vida de Jacó é transformada. Jacó foi transformado. A história dele foi reescrita. E ele pôde viver o que Deus tinha preparado para ele, desde o ventre da mãe dele. A profecia se cumpriu na vida de Jacó, apesar de todos os pesares. O que vai fazer a diferença, querido, é Deus na nossa vida. Não é o papai e a mamãe. Não são os nossos filhos. O que vai fazer a diferença é se a gente tem esse encontro verdadeiro, genuíno com Deus. Não é se a gente frequenta só a igreja ou não. Não é se a gente tem um nome no hall de membros da igreja ou não. Porque senão a gente não é curado, querido. Porque Ele é o Senhor da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o médico dos médicos, Ele é o conselheiro, Ele é o supremo pastor, Ele é o Senhor dos senhores, e é Ele quem traz a cura. Traga no seu coração agora, enquanto a gente louva, os vários traumas, as várias situações que talvez há no seu histórico familiar, em nome de Jesus, tá bom? E depois a gente vai orar. Fique com os seus olhos fechados, coloque sua mão sobre o seu peito e aproveite esse momento para trazer à lembrança aquilo que o Espírito Santo te ministrar em nome de Jesus. E depois a gente ora, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Traz no seu coração, querido. Põe em mim teu coração. Traz no seu coração teu histórico. Tudo que há dentro. Traz no seu coração, em nome de Jesus. Traz os acontecimentos. Talvez naquele vale de Jaboque, o Jacó lembrava o dia que ele enganou o seu irmão, o dia que ele enganou o seu pai. Traz os acontecimentos, traga os fatos, coloque no altar de Deus. Senhor, nesta hora, eu quero declarar sobre a vida deste teu filho e dessa tua filha o toque do Senhor, o mover do Senhor. Pai amado, eu sei que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. Pai amado, talvez nós estejamos muito decepcionados com algumas pessoas. Talvez até mesmo com os nossos próprios pais. Talvez com os nossos irmãos. Talvez, Senhor, com o marido, com a esposa, com o pai dos filhos. Talvez com os próprios filhos. Mas nessa hora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te pedir que o Senhor envie uma unção para libertar, Senhor, libertar-nos, ó Deus, destas situações, nos libertar, Senhor, desta amarra, desta algema. Pai, nós não queremos mais
arrastar, Senhor, esse peso na nossa vida. Nós não queremos mais, Senhor, arrastar esse peso na nossa história. Nós não queremos mais, Senhor, permitir que esta situação, Pai amado, determine o nosso presente e o nosso futuro. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço agora, Deus, que sejam quebradas todas as correntes, todas as amarras, ó Pai, e que o inimigo não encontre mais, Senhor, não encontre mais condição de prevalecer na vida desse teu servo, dessa tua serva. Que ele não tenha mais poder de trazer a confusão na mente, mas que a paz seja instalada, Senhor, instaurada. Que o Senhor permita, Deus, um novo começo, um novo tempo nos relacionamentos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, que o sentimento que veio no coração de Jacó, quando o seu irmão Esaú o abraça, o beija, Pai amado, que eu imagino que seja um sentimento de alívio, de paz, de leveza, de tranquilidade, venha no coração do teu servo nesta hora, venha no coração da tua serva nesta hora, Pai amado, para que a gente possa não somente viver esse presente maravilhoso, mas seguir nesse caminho de futuro que o Senhor tem para cada um de nós. Eu profetizo, Pai amado, cada um dos teus filhos estão aqui, escrevendo uma nova história em suas vidas, a história que o Senhor sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Eu creio nisso, tá, querido? Pode sentar por um momento, amém, glória a Deus. Fiquem aí, depois no final vocês ministram um louvor, tá bom? Eu quero louvar a Deus porque eu creio nisso, eu creio em uma nova história, eu creio em um novo caminho, eu creio em Deus refazendo o nosso caminho, em nome de Jesus, amém? Alguns avisos, foi bênção aí os nossos trabalhos, está sendo bênção, né? Está sendo bênção as nossas escolas dominicais. Diz que hoje nós começamos uma das salas, um dos grupos de formação dos novos membros, que nós teremos um outro grupo na terça-feira, às 8 horas da noite, pelo Google Meet, e um grupo com juvenis, na quarta-feira, 3 horas da tarde, também pelo Google Meet. Uma bênção. Sem falar das classes, homens, mulheres, jovens, adultos, jovens, juvenis e crianças na nossa escola dominical. Ontem também tivemos um encontro dos casais, né, Fernando e Fran, com a presença do Bispo Mano e a Cláudia. Depois eu falei com eles também, disse que foi muito bênção. A palavra do bispo foi assim: espero que de alguma forma eu tenha abençoado. Muito bênção, né? E outras atividades durante a semana que tem sido muito bênção, né? Em nome de Jesus. Amanhã é a nossa reunião, não, na outra segunda, né? Tá. Então, durante essa semana aí, das 9h30 às 10 da noite, nossa live pela página oficial do Facebook da nossa igreja. Quarta-feira, reunião presencial aqui na igreja de oração, tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Sala de oração na sexta, 3h30 da tarde, bênção de Deus. 3 da tarde, tem sido bênção também. Algum outro aviso? A Isabelle vai falar as mães, né? É porque eu justamente combinei com ela isso, quando eu dissesse algum outro aviso, ela dissesse das mães, né? Antes da gente orar pelas mães, o Ministério de Comunicação preparou essas canetas em comemoração aos 50 anos da nossa igreja. Igreja Metodista no Estreito, 50 anos, desde 1971. Coisa linda, né? Então, a Andresa vai organizar ali como que ela vai fazer para distribuir, tá bom? Uma caneta para você. A Andresa está ali, atrás das câmeras. E ela vai organizar como vai distribuir para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. O Ministério Infantil ainda tem ali as canecas, né? Para as mães que não receberam ainda, as canecas comemorativas dos 50 anos e presente do Dia das Mães, com muito carinho. Muito carinho mesmo, né? Muito carinho, muito bonita a caneca. Então, se você que é mãe e ainda não recebeu a caneca, a Isabela estará ao final ali entregando para ti. Ok? É isso? Algum aviso mais? Não, né? Então, eu quero convidar as mães que se coloquem em pé agora. Normalmente nós
pediríamos para você vir ao altar, mas não vamos fazer isso, né? Para não aglomerar. Mas as mães em pé, nós vamos orar por vocês, tá bom? Orar por vocês. Em nome de Jesus, quero convidar os maridos, os esposos, os filhos, que levante a mão aí para o lado da sua mãe ou da sua vizinha, que é mãe, né? E ore por ela, em nome de Jesus, amém. Pai de graça, Pai de amor, essas nossas irmãs que estão aqui no templo agora, estão representando as mães da família metodista do Estreito. Pai amado, nós queremos declarar sobre estas mães a bênção do Senhor. Pai amado, certamente elas querem fazer o melhor. Até aqui tentaram fazer o melhor e tentarão sempre fazer o melhor. Como humanos, elas falharão assim como eu e qualquer pessoa. Mas nós queremos te pedir agora, como filhos, como esposos, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as instrua, as capacite, que elas errem menos, que elas acertem mais, que elas sejam mais a boca do Senhor, que elas sejam mais o instrumento do Senhor sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos esposos, quer sejam os seus próprios filhos, quer sejam outros filhos de outras pessoas, mas que elas possam ser boca de Deus, a expressão do seu amor, em nome de Jesus. Abençoa essas mães, guarda elas, cuida da saúde delas, ó Pai, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Nós entregamos as mamães da Igreja Metodista, da família Metodista do Estreito, e as mamães de todo mundo nas mãos do Senhor, e nós as abençoamos no nome de Jesus, amém. Parabéns, tá, mamãezinhas querida, em nome de Jesus. Que Deus as abençoe, que Deus as abençoe muito. Precisamos de vocês atentas, orando por nós, né? Precisamos de vocês. Vamos colocar em pé todos, por favor. Ao final você recebe a caneta ali do Ministério de Comunicação, e as mães que não receberam a caneca, recebe lá com a Isabelle, por favor. O ministério estará nos louvando ao final. Aquele cuidado de sempre não aglomerar ali, tá bom? A gente tá doido para abraçar, para pegar na mão, mas não dá ainda, então evita também de aglomerar ali na frente. Que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe, te dirija, e que a gente vá deixando para trás todos os traumas e refaça um caminho segundo o coração, a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos assim, receba a bênção do Senhor. Se Deus, agora que vamos para os nossos lares, tanto nós que estamos aqui no templo, ó Deus, aqueles que estão nos lares também já, que o Senhor nos abençoe, que a bênção do Senhor repouse sobre nós, nossas famílias, nossa comunidade, em nome de Jesus. Pai amado, que essa semana seja uma semana de o Senhor nos guardando, nos livrando e abrindo portas e prosperando as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o teu amor, a graça do teu Filho, a comunhão do teu Santo Espírito seja com cada um de nós, especialmente com as mamães da família Metodista do Estreito, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Vá em paz, boa noite para você, bom descanso, boa semana em nome de Jesus. Pessoal do Facebook, um abraço, um beijo, a gente se vê. Deus abençoe. Vamos com Deus. Quando a noite fria cair sobre